Provavelmente você já assistiu Jurassic Park, certo? Esse filme icônico não só nos mostrou dinossauros incríveis como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, mas também fez com que muitas pessoas associassem esses gigantes pré-históricos ao período Jurássico. Mas aqui vai uma curiosidade, nem todos os dinossauros que apareceram no filme viveram no período Jurássico. Mas como era de fato viver nessa época? O que realmente acontecia nesse período tão fascinante da história? Hoje vamos viajar no tempo e descobrir como era o verdadeiro mundo dos dinossauros. E acredite, a realidade pode ser ainda mais impressionante do que o cinema nos mostrou. O que foi o período Jurássico? A imagem típica que uma pessoa que não entende de paleontologia tem sobre o Jurássico é de uma selva semelhante a uma região tropical atual. Dinossauros de diversos tamanhos correm uns atrás dos outros, e o maior entre eles, claro, é o Tiranossauro. O Tiranossauro implacável, ele devora qualquer ser vivo, com exceção do Pterodáctilo, que pode voar do Polo Norte ao Polo Sul. Toda a Terra era coberta por selvas, com um clima quente e sem inverno. Vocês também imaginam assim, não é? Os cientistas definiram o Jurássico como o período entre o Triássico e o Cretáceo. Acredita-se que ele começou há cerca de 210 milhões de anos e durou aproximadamente 56 milhões de anos, terminando assim há 145 milhões de anos atrás. Mas o que marcou o início do Jurássico? O Jurássico começou com uma grande extinção de seres vivos no final do Triássico, mas essa não foi tão significativa quanto a famosa extinção do Cretáceo, que eliminou os dinossauros, ou a extinção do Permiano, que afetou até mesmo os insetos, que geralmente não são tão impactados. Mesmo assim, diversas espécies foram vítimas dessa extinção. Animais como os conodontes, peixes similares às lampreias, que representavam cerca de 20% da vida marinha da época, foram extintos. No ambiente terrestre, o Crurotáceo, um réptil predador e parente distante dos dinossauros, também foi duramente impactado. A causa exata da sua extinção ainda é incerta, mas uma coisa é clara: o clima sofreu uma mudança abrupta em menos de 10 mil anos. Curiosamente, essa transformação criou condições ideais para que os dinossauros prosperassem, e foi suficiente para abrir caminho para que novas espécies dominassem o planeta. Com a extinção de muitos répteis e outros animais, os dinossauros, que já existiam no Triássico, começaram a se diversificar e a ocupar os ecossistemas, e foi assim que o Jurássico se tornou a Era de Ouro dos dinossauros. Geografia do Jurássico. O mapa que representa a geografia do Jurássico é muito diferente do atual. Durante a primeira metade desse período, o supercontinente Pangeia ainda existia, mas foi se fragmentando gradualmente. Por volta de 175 milhões de anos atrás, ele já havia se dividido completamente em dois grandes blocos, Laurásia e Gondwana. Ainda levaria milhões de anos para que os continentes assumissem suas formas atuais. Os mares que rodeavam esses continentes separados eram ricos em vidas. Moluscos semelhantes às ostras e caramujos se espalhavam por vastas áreas, enquanto recifes de corais, bem parecidos com os de hoje, começavam a se formar. Entre essas florestas submarinas nadavam peixes gigantes, como os lead sea, que podiam atingir entre 10 e 30 metros de comprimento, um valor que varia conforme a estimativa dos cientistas, mas que de qualquer forma faz dele o maior peixe ósseo da história. Esses peixes eram tão grandes que poderiam facilmente rivalizar com as baleias modernas, mas nem todas as criaturas dos mares jurássicos eram graciosas. Algumas eram monstruosas, algumas eram feitas apenas para caçar. Apesar do tamanho impressionante dos lead sea, escapar de predadores ferozes como os meteorincos e os pliossauros não era nada fácil. Esses répteis marinhos perseguiriam os peixes gigantes, perfuravam suas escamas e devoravam sua carne com brutalidade. Os pliossauros estavam no topo da cadeia alimentar, com corpos robustos, cabeças gigantes e mandíbulas que poderiam esmagar qualquer coisa em seu caminho. Eles não tinham rivais à altura. O Liopleurodon, um dos predadores mais temidos da época, chegava a 10 metros de comprimento e era capaz de emboscar presas maiores do que ele próprio. Seus dentes eram como punhais afiados, sua mordida um golpe fatal.
Um dos maiores répteis marinhos do Jurássico foi o plesiosauro. Você provavelmente já viu uma imagem desse impressionante animal em algum lugar. Ele era facilmente reconhecido por seu pescoço, que pode ter sido uma adaptação para ajudá-lo a respirar sem precisar emergir completamente. Ao nadar, ele estendia o pescoço para captar ar e logo voltava a se movimentar debaixo da água com tranquilidade. A dieta do plesiosauro era bastante variada, incluindo moluscos, grandes peixes e até outras espécies de lagarto, tanto aquáticos quanto voadores. Pelo menos, esse era o caso de um indivíduo em particular. Ao analisar um fóssil, pesquisadores encontraram vestígios de grandes ammonoides, peixes e até restos de um animal semelhante a um pterossauro. A vida no Jurássico. Embora pareça inusitado, já se sabe que os primeiros dinossauros surgiram na América do Sul, ainda no período Triássico. Naquele tempo, assim como os demais continentes, a América do Sul fazia parte da Pangeia. Entre as primeiras espécies conhecidas pelos pesquisadores, destaca-se o Tauricossauro, um carnívoro bípede de porte modesto, mas de corpo alongado. Outra criatura igualmente fascinante é o Euroraptor, um pequeno réptil bípede que desperta grande interesse na paleontologia. Alguns especialistas acreditam que ele pode ter sido um ancestral direto de todos os dinossauros. Graças à sua velocidade e capacidade de adaptação, ele se espalhou facilmente por toda a Pangeia, garantindo a sobrevivência de sua linhagem, mesmo diante da grande extinção do Triássico. Curiosamente, essa extinção acabou favorecendo os dinossauros, permitindo que prosperassem ao longo de milhões de anos. Por isso, é justo associarmos o Jurássico a esses animais, pois foi nesse período que eles se tornaram os verdadeiros dominantes da Terra. Evoluíram de pequenos carnívoros para os enormes e impressionantes lagartos, cujos fósseis fascinam até hoje. Aqui vai um fato interessante: o Tiranossauro, o mais famoso e estudado dos dinossauros, ainda não existia no período Jurássico. Em vez dele, os grandes predadores da época eram dinossauros como o Alossauro e o Ceratossauro. O Alossauro era um predador ágil e poderoso, com dentes afiados e garras impressionantes. Ele caçava grandes herbívoros como os saurópodes e os tireóforos, que apesar de seu tamanho colossal e aparência imponente, tudo indica que esses animais eram pacíficos e se alimentavam exclusivamente de plantas. No entanto, mesmo sendo dóceis, não era nada seguro ficar no caminho deles ou próximo de suas enormes patas. Se estivéssemos ali, caminhando por essa terra ancestral, poderíamos nos deparar com um Brachiosauro, um dos maiores animais que já existiram. Ele podia ultrapassar facilmente os 25 metros de comprimento e pesar até 50 toneladas. Apenas o seu pescoço era maior que um ônibus. Ou então mais adiante, talvez víssemos um estegossauro, com suas enormes placas ósseas no dorso e uma cauda equipada com afiadas estacas chamadas Tagomizer, prontas para afugentar qualquer inimigo. Mas o domínio do Jurássico não se limitava apenas ao solo. As aves modernas ainda não existiam naquela época, e quem dominava os céus eram os pterossauros. Entre eles, além dos famosos Pteranodon, havia uma espécie menos conhecida, chamada de Ranforhynchus. A maioria desses animais eram carnívoros e se alimentavam principalmente de peixes, insetos, pequenos répteis e mamíferos primitivos. No Jurássico Superior surgiu uma criatura intrigante chamada Archaeopteryx. Esse animal voador despertou grande interesse entre os cientistas por ser o primeiro a apresentar penas. Ele é considerado um dos primeiros ancestrais das aves modernas, mas sua evolução ainda é um mistério para os cientistas. Alguns paleontólogos acreditam que ele era uma espécie de elo perdido entre os dinossauros e as aves, acabando assim por se extinguir. Em meio a essa grande diversidade de seres vivos, pequenos animais de sangue quente e cobertos de pelos, como os triconodontes e o juramaia, passavam despercebidos. Com aparência semelhante a de um rato, acredita-se que fossem pequenos carnívoros ou necrófagos, que se alimentavam de carcaças. Como você já deve ter imaginado, esses seres eram mamíferos. Naquela época, eles ainda representavam um grupo pouco expressivo na evolução. Foi também no Jurássico que surgiram as primeiras ramificações dos mamíferos placentários, marsupiais e monotremados, que ainda existem nos dias de hoje. Vivendo discretamente à sombra dos dinossauros, esses pequenos mamíferos sequer poderiam imaginar o papel crucial que seus descendentes desempenhariam milhões de anos depois. O clima e a vegetação. Ao contrário do que muitos imaginam,
O mundo jurássico não era inteiramente tropical. Embora houvesse muitas florestas e regiões quentes, os cientistas encontraram evidências de que algumas áreas, especialmente nas latitudes temperadas, tinham invernos rigorosos com neve. Imagine dinossauros gigantes, como o Diplodocus ou o Brachiosauro, caminhando sobre a neve que chegava até os seus joelhos. Sim, o Jurássico tinha estações do ano, e em algumas regiões o inverno podia ser bastante severo. As florestas eram dominadas por coníferas, plantas semelhantes aos pinheiros que conhecemos hoje. Essas árvores podiam atingir alturas impressionantes, criando um dossel denso que abrigava uma grande variedade de vida. Além das coníferas, haviam as cicadáceas, plantas com folhas longas e rígidas que lembravam palmeiras. Essas plantas eram uma importante fonte de alimento para muitos herbívoros. Outra planta icônica do Jurássico era a ginkgo biloba. Hoje essa planta é considerada um fóssil vivo, pois é uma das poucas espécies que sobreviveram desde aquela época. No Jurássico, as ginkgos eram muito mais comuns e diversificadas, formando grandes florestas em várias partes do mundo. Uma curiosidade interessante é que as angiospermas, ou plantas com flores, ainda não existiam no Jurássico. Elas só surgiriam milhões de anos depois, no período Cretáceo. Isso significa que as paisagens do Jurássico eram dominadas por plantas que se reproduziam por meio de esporos ou cones. Essas plantas não só forneciam alimento para os grandes herbívoros, mas também abrigo para pequenos animais e insetos. O fim do Jurássico. O Jurássico chegou ao fim de forma gradual, com mudanças climáticas causadas pela separação dos continentes e alterações nas correntes oceânicas. O clima começou a esfriar e a umidade aumentou, preparando o planeta para o próximo período, o Cretáceo, que seria o auge dos dinossauros antes de sua extinção. Mas essa história é para um outro vídeo. O importante é que o Jurássico deixou um legado incrível com fósseis que nos ajudam a entender como a vida evoluiu na Terra. E assim termina a nossa viagem ao Jurássico, um período incrível, cheio de vida, transformações e mistérios. Gostou de saber mais sobre como era o mundo naquela época? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Compartilhe também com seus amigos que gostam de dinossauros e história natural. E até a próxima viagem!